Eleições 2024. O Jornal do Rio dá continuidade à sabatina com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Todas as entrevistas terão 8 minutos e não serão editadas. A ordem foi definida em sorteio com os representantes dos partidos. Agora você confere o bate-papo com Juliette Pantoja, do UP. Olá, a gente conversa agora com Juliette Pantoja, da Unidade Popular, candidata a Seu Tempo Passa a Contar, a partir do início da primeira resposta da senhora. E eu já queria contextualizar, nós estamos numa ocupação popular, esse era um prédio público e que agora é ocupado por famílias. Eu queria que a senhora falasse dos seus planos para a questão da moradia aqui no Rio de Janeiro. Perfeito, Adson. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade da gente poder estar aqui apresentando o nosso programa, e estar aqui hoje para a gente é muito importante, porque como você disse, essa ocupação, que é a ocupação aqui na Rua Sara, a ocupação Vitor Janotti, foi realizada em 2016 e desde então ela abriga 28 famílias que não tinham onde morar e hoje tem, graças à luta dos movimentos sociais que fizeram com que um imóvel que estava abandonado há mais de 20 anos pudesse ser revertido para moradia popular. Essa é uma das propostas que a gente tem. Esse imóvel, que era do INSS, não tinha nenhuma função social para o próprio INSS e estava aqui abandonado. Assim como esse, hoje o Rio de Janeiro tem 1.840 imóveis do INSS que também não cumprem nenhuma função social. O nosso plano, enquanto prefeitura, é garantir que esses imóveis possam ser revertidos para moradia popular, para a construção de centros de cultura também e muitas outras coisas para a população. Essa região, Adson, tem sofrido muito com a especulação imobiliária. Como você disse, aqui no Santo Cristo, a gente vê vários prédios sendo levantados do dia para a noite, às vezes. Só nesses últimos 4 anos do governo Eduardo Paes, você vê uma série de imóveis sendo levantados nessa região, mas nenhum deles destinado à moradia popular, nenhum deles destinado a trabalhadores. Até a propaganda que se faz, né, desses imóveis é compre para investir, compre para alugar, porque são habitações cada vez menores e que uma família também não cabe nela, fazendo com que toda essa região ela sofra um processo de gentrificação, quer dizer, tornando cada vez mais caro e expulsando os trabalhadores. E aí eu também não podia deixar de falar que, assim como essa ocupação é uma ocupação extremamente importante para o nosso povo, várias outras ocupações que cumprem a mesma função, nesse momento correm risco de despejo, estão sendo forçadas a acabar. Então, de todo tipo de despejo que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, justamente para dar lugar a esses outros imóveis que não vão abrigar trabalhadores. Nós somos contra os despejos e queremos garantir moradia popular, em especial nessa região, na região central do Rio de Janeiro. Candidata, a senhora fala que é contra o sistema capitalista, a favor de um novo sistema e da aplicação de um programa socialista. Como é que isso funcionaria na prática, a gente falando sobre prefeitura, sobre município do Rio de Janeiro? Também lembrando, a senhora vai precisar de articulação política com a Câmara de Vereadores para andar qualquer proposta nesse sentido. Perfeito, Adson. Queria agradecer muito aqui a pergunta, porque isso as pessoas têm me perguntado muito nas ruas também. E é importante a gente dizer, isso que eu acabei de falar aqui de moradia popular, por exemplo, num governo socialista, isso é uma realidade. A transformação de espaços públicos em moradia ou em outros equipamentos para garantir que a sociedade consiga usufruir delas é um projeto socialista. O que a gente vive hoje, nesse sistema capitalista, ele privilegia o lucro. Então, por isso que vários prédios são construídos, mas nenhum deles para garantir moradia popular, e sim para continuar alguns empresários só lucrando com ele. O socialismo é o justo oposto. Então eu estou falando de moradia, mas a gente tem que falar também, por exemplo, de políticas para combate à fome. Então, no socialismo, inclusive, tem muitas experiências dos restaurantes comunitários que garantiam alimentação para a população trabalhadora, que garantiu também creches populares, não só no intervalo diurno, mas também no noturno, para que os trabalhadores, além de trabalhar, pudessem conseguir estudar, como é a realidade, né, da imensa maioria dos trabalhadores, que muitas vezes não têm acesso a isso, em especial as mulheres. Então, esse é um programa socialista porque ele apresenta isso. E ele apresenta também uma mudança na forma de fazê-lo. Porque na prática, hoje, a única coisa que está apresentado para nós de participação é a hora da eleição, onde de 2 em 2 anos você vai lá,
lá, aperta um botão e vota naquele candidato. Depois daquilo, você não participa de mais nada. O que nós queremos é trazer o povo para governar, é fazer com que o povo possa decidir para onde vai o orçamento, quais serão as prioridades, e isso é o modo socialista de governar. É claro que a gente precisa muito mais do que isso quando a gente fala de um país como o nosso, como o Brasil, com a dimensão que o nosso país tem, com a grande desigualdade que o nosso país tem. Mas o que a gente defende para a prefeitura é o que a gente defende para o país, porque a gente entende que só construindo o socialismo que nós seremos capazes de acabar com a desigualdade no nosso país e fazer com que tudo aquilo que nós, trabalhadores e trabalhadoras, produzimos, possa servir de fato para a gente e não para continuar enriquecendo uma punhada de já muito ricos que existem no nosso país, que todos os dias no nosso país, enquanto a gente tem milhões de pessoas passando fome, nasce mais um grande bilionário, mais um novo bilionário que nunca bateu um prego numa barra de sabão, que não sabe o que é trabalhar, mas que sobrevive apenas da exploração da gente. A senhora é a favor, defende a questão da tarifa zero no transporte público. No sistema capitalista em que nós vivemos, quem vai pagar essa conta? E a senhora já sabe qual é o tamanho dela? É fundamental falar sobre isso, em especial porque quando a gente fala de tarifa zero, nós queremos tarifa zero com empresa pública administrando. Porque também tem aqueles que defendem a tarifa zero para poder dar mais dinheiro para o empresário de ônibus. Hoje, na prática, as empresas de ônibus rodoviário no Rio de Janeiro, as 4 principais delas, já têm um lucro absurdo. Só em 2023, o lucro dessas empresas foi de mais de 2 bilhões e 800 mil reais. 800 milhões, perdão, 1 bilhão e 800 milhões. Somado aos mais de 750 milhões de reais de subsídio que a prefeitura deu, esse lucro ultrapassa os 2 bilhões e meio. Nós estamos falando de uma cidade que tem mais de 42 bilhões de reais de orçamento. Se a gente for entender que o transporte é uma prioridade, 5% desse orçamento garante uma empresa pública e uma tarifa zero para a população. O que nós estamos apresentando aqui é que existem várias formas de poder criar, inclusive, um fundo municipal para garantir a tarifa zero. O que nós queremos, num primeiro momento, é garantir uma empresa pública que administre todas as linhas rodoviárias do Rio de Janeiro, deixar de lado essa máfia rodoviária que hoje apresenta um transporte extremamente caro e de péssima qualidade, e eu uso o transporte coletivo, uso o trem, metrô, uso os ônibus e sei que esse transporte que hoje está na mão dessas empresas privadas não oferece qualidade para a gente, mas eles continuam lucrando. Então, como empresa pública, a gente vai administrar diretamente. Vamos criar um fundo municipal para que traga recursos para viabilizar a tarifa zero. Num primeiro momento, a gente já vai ter uma redução drástica da tarifa e caminhando para a tarifa zero, fazendo com que possa ser recolhido para esse fundo, por exemplo, dinheiro que pode ser oriundo das próprias empresas que pagam vale transporte, deixando de pagar, podem enviar esse dinheiro para o fundo. A gente pode ter uma redução de diversas formas também na tarifa. Então, o que nós queremos é apresentar esse programa para garantir moradia popular adequada, para garantir transporte público e gratuito para a população, para garantir uma qualidade de vida para o nosso povo. Ao contrário do que tem sido apresentado por esses demais candidatos que não vão resolver o problema do povo e que não querem governar com o povo. Nós queremos fazer isso com o povo. Candidata, encerramos então a nossa entrevista. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Rio. Obrigada a você, Adson. Obrigada a todos.